Oh, let's go! E aí? Vamos às notícias desta semana, da corrida de ontem principalmente. Norris diz que quer vencer todas as corridas. Radiar com seu pódio, será que vem para substituir Yuki Tsunoda? Vamos às avaliações. Hamilton recebe punição, e aí? Foi justo ou injusto? O que Verstappen tem a dizer logo depois do seu GP em casa? Gabrielzito Bortoleto lamenta P15 na Holanda, mas e aí? O que ele contou pra nós? E fica ligado porque é Racing Week, essa semana tem GP de Monza. Mas enquanto isso, vamos falando o que aconteceu no GP da Holanda? Cola comigo! O Grande Prêmio da Holanda de 2025 foi um ponto de virada doloroso para Lando Norris. Durante 64 voltas, o britânico pressionou Oscar Piastri, que havia largado da pole e controlava a corrida com autoridade. A estratégia era clara, manter-se próximo o suficiente para aproveitar qualquer erro do companheiro de equipe e rival direto na luta pelo título. Esse cenário parecia suficiente para limitar os danos ao campeonato, já que Norris caminhava para um sólido segundo lugar. No entanto, apenas 7 voltas do fim, a McLaren de número 4 começou a soltar fumaça e perdeu potência. O abandono não apenas encerrou sua corrida em Zandvoort, como também o deixou 34 pontos atrás de Piastri na classificação final. Visivelmente abatido, Norris resumiu o sentimento ao retornar ao paddock. Abre aspas. Não muito. Só quero um hambúrguer de vez em quando e depois ir para casa. Poucos detalhes foram revelados pela McLaren imediatamente após a prova. O chefe da equipe afirmou que ainda era cedo para especular. Temos algumas pistas iniciais nos dados, mas não queremos especular sem evidências claras se foi um problema no chassi ou no motor. Momentos antes do abandono, uma fumaça leve já era visível na dianteira do carro, inclusive de dentro do cockpit. Rapidamente, ela se intensificou, comprometendo o carro de forma definitiva. Até Piastri, sob o safety car, relatou pelo rádio a presença de uma mancha de óleo na pista. Com a vitória de Piastri, a pressão sobre Norris aumentou. Apesar de ainda faltarem 9 etapas, o britânico reconheceu a dificuldade em reverter a diferença. Tem um bom companheiro de equipe, ele é forte, ele é rápido em todas as situações, em todos os cenários. É difícil alcançar alguém assim. Questionado sobre suas chances, foi direto e reto. Tudo o que posso fazer é vencer todas as corridas. Vai ser difícil, mas vou dar o meu melhor. Não é minha culpa, às vezes é só corrida, mas dificultou as coisas para mim, me colocou sob ainda mais pressão. Mas a diferença é tão grande agora que posso simplesmente relaxar e me esforçar ao máximo. Apesar do abandono, Norris destacou que o ritmo estava competitivo e que a disputa com o Piastri foi intensa. Simplesmente não é o meu fim de semana. Tive um pouco de azar com o vento ontem e azar hoje. Fiquei feliz por estar 1,5 segundos a 2 segundos atrás durante a maior parte da corrida. Não parece visto de fora, mas foi uma corrida impressionante. Com todo esse ar turbulento, você tem problemas com os pneus e com a temperatura dos pneus quando está atrás. Foi uma corrida positiva, mas isso não significa nada, é claro. Não ultrapassei. Oscar fez uma boa corrida e ele merece. Mesmo com a vitória de ponta a ponta e a vantagem ampliada, o australiano evitou qualquer clima de euforia. Ainda há um longo caminho a percorrer. Tem que continuar pressionando, continuar vencendo corridas. A liderança não é confortável. Vimos hoje como o abandono pode mudar tudo rapidamente. O Grande Prêmio da Holanda deveria marcar um novo começo para Yuki Tsunoda dentro da Red Bull. Após a pausa de verão, a expectativa era de que o piloto japonês conseguisse recuperar terreno após uma série de resultados abaixo do esperado. Mas a realidade em Zandvoort mostrou outro cenário. Tsunoda segue sem conseguir convencer a equipe de que é a escolha certa para permanecer no time em 26. Na Hungria, ele chegou a mostrar sinais de reação, ficando mais próximo do que nunca de Max Verstappen em ritmo de classificação. Ainda assim, foi eliminado no Q1 e sequer chegou perto de somar pontos. A sequência de 7 fins de semana sem pontuar pesa contra o japonês, que soma apenas 10 pontos no campeonato contra 187 de Verstappen. O chefe da equipe, Lord Max, evitou cravar sua permanência e não deu metas claras sobre o que o piloto precisa apresentar para garantir o futuro. Isso abriu espaço para que especialistas da F1 levantassem dúvidas sobre sua continuidade. Durante a transmissão da Sky Sports F1, a engenheira e comentarista Bernie Collins destacou que a situação de Tsunoda é mais complexa do que os resultados finais indicam. A equipe vai analisar isso com muita atenção. Eles vão analisar onde ele está perdendo volta após volta para Max na classificação. E pequenas diferenças na classificação fazem uma grande diferença na posição no grid este ano. E é isso que Yuki está enfrentando. Para Collins, não se trata apenas de pontos conquistados, mas da percepção de progresso contínuo. Ele precisa provar para a equipe que é bom o suficiente e que eles veem uma progressão boa o suficiente, evento após evento, volta após volta, para provar a eles que ele vai progredir. Se você não vê nenhum tipo de progresso, então aí é que fica muito difícil manter o piloto, mesmo que os resultados não tenham sido bons o suficiente. Mas se ele puder mostrar que está lá em algum lugar, então talvez haja uma esperança. Já o campeão mundial de 97, Jacques Villeneuve, foi bem mais direto e crítico ao avaliar a situação de Tsunoda. Para ele, a Red Bull já tem uma visão clara sobre os limites do japonês. Acho que eles já sabem o que ele é, o que ele vale.
Eles o têm há 5 anos juniores da Red Bull e na equipe principal, eles sabem que ele não é bom o suficiente. Sabem que ele atingiu o auge. Ele atingiu o auge. Villeneuve ainda atribuiu a manutenção de Tsunoda no programa de pilotos ao vínculo da Red Bull com a Honda. Ele está no auge e só chegou lá por causa da Honda. Na visão do canadense, a Red Bull não pode se dar ao luxo de contar com apenas um piloto competitivo. Quando você é uma equipe como a Red Bull, quando você é uma equipe como a McLaren, você quer 2 pilotos que possam lutar. O problema, segundo ele, é que a equipe ainda não tem uma substituição óbvia. Não há uma resposta óbvia. Esse é o problema. Mas ele sabe que ele não é bom o suficiente. Então o que você faz? Você mantém um piloto que vai pilotar por aí, talvez marcar alguns pontos, mas não vai ajudar a desenvolver o carro, não vai pressionar a equipe, ou você arrisca e vai com outra pessoa. Enquanto o Tsunoda enfrenta a pressão, a Red Bull já testa possíveis alternativas. O nome mais quente do momento é o do francês Isaac Hadjar, que impressionou ao conquistar a 4ª posição no grid em Zandvoort, além de subir ao pódio com a Racing Bulls. Aos 20 anos, Hadjar começa a se consolidar como o principal candidato a ocupar a vaga de segundo piloto em 26, justamente o espaço que Tsunoda luta para manter. Com o contrato japonês chegando ao fim nesta temporada, o tempo para convencer Max e Helmut Marko é curto. Serão apenas 10 corridas restantes. Não, minto, agora não mais. Para provar que ainda será útil dentro de um time que tem como meta voltar ao topo e dar a Verstappen um companheiro capaz de somar vitórias e pontos consistentes. Max Verstappen tentou de tudo para dar alegria à torcida laranja no Grande Prêmio da Holanda, mas logo percebeu que não havia muito a fazer contra a força da McLaren MCL 39. A Red Bull arriscou uma estratégia agressiva, largando com pneus macios e mantendo compostos mais suaves em comparação aos rivais de Woking. O plano, no entanto, não foi o suficiente para ameaçar Piastri, que controlou a corrida do início ao fim. Na largada, a escolha pelos pneus soft se mostrou inicialmente positiva. Verstappen conseguiu superar Lando Norris e assumiu a 2ª posição. Animado, ainda tentou atacar Piastri entre as curvas 2 e 3, mas quase perdeu o controle. Poucas voltas depois, Norris recuperou a posição e ficou evidente que o holandês não teria ritmo para acompanhar o ritmo do papaya. Nem mesmo as 2 entradas do safety car causadas pelos acidentes das Ferraris mudaram o cenário. Max parecia destinado ao 3º lugar, até que a sorte entrou em cena. Às 7 voltas do fim, o carro de Norris soltou fumaça e parou à beira da pista, entregando de bandeja ao ídolo da casa o 2º lugar. Com pneus novos macios após a última neutralização, Max ainda tentou pressionar Piastri nos giros finais, mas o australiano seguia em controle absoluto. Para o holandês, o pódio teve sabor especial, considerando as dificuldades do fim de semana. Não foi fácil. Dei tudo na largada para recuperar posições e tive um pequeno susto na curva 2. Depois tivemos simplesmente que fazer a nossa corrida. Infelizmente, não tínhamos o ritmo das McLaren e tivemos um pouco de sorte porque uma delas se retirou. Mas em geral, subir ao pódio aqui é um grande resultado. Estar em segundo acho que é uma bela conquista para nós. Questionado sobre a manobra arriscada da primeira volta, Verstappen detalhou: tentei atacar Oscar na curva 3, mas cheguei com muito embalo na curva 2 e acabei indo para fora. Simplesmente tentei aproveitar ao máximo os pneus soft na primeira volta. O fim de semana em Zandvoort foi para esquecer na Ferrari. Além do abandono na corrida, Lewis Hamilton ainda recebeu uma punição de 5 segundos para o Grande Prêmio da Itália, que é a semana que vem. Já estamos em semana de Racing Week. A decisão foi tomada pelos comissários após analisarem uma infração cometida pelo heptacampeão durante as voltas de reconhecimento na Holanda. O britânico chegou motivado após a pausa de verão e vinha mostrando desempenho competitivo frente ao companheiro Charles Leclerc. Mas a corrida foi um desastre para a equipe. Primeiro, Hamilton abandonou com danos no lado direito do carro após escapar na curva 3. E mais tarde, Leclerc também se retirou depois de rodar em disputa com Kimi Antonelli. Se o resultado já era amargo, a sanção anunciada pela FIA piorou a situação. Hamilton foi considerado culpado por não reduzir o suficiente a velocidade sob bandeiras amarelas duplas no último setor, ainda antes da largada. O relatório oficial explicou: analisamos a telemetria disponível no sistema da FIA. Também solicitamos à equipe que nos fornecesse seus dados de telemetria. Tudo isso levou algum tempo e, como resultado, a decisão foi adiada. Além disso, o artigo 44.1 exige que todos os pilotos que fizerem mais de uma volta de reconhecimento dirijam pela pista de entrada dos boxes em velocidade bastante reduzida. Segundo os dados, Hamilton reduziu cerca de 20 km por hora em relação ao ritmo normal de treinos, levantou o pé do acelerador em torno de 10 a 20% e freou 70 metros antes do pit lane. No entanto, os comissários concluíram que essa redução não foi o suficiente. Apesar do resultado frustrante, ele ressaltou a evolução no desempenho da Ferrari. Acho que fizemos progressos reais neste fim de semana. Meu ritmo parecia bastante bom. Estava recuperando em cima do George e acredito que tinha ritmo para alguns carros da frente. É muito incomum não terminar uma corrida e abandonar tão cedo. Certamente não é agradável,
mas foi o que aconteceu. Agora, Hamilton terá o desafio de correr em Monza diante dos Tifosi, partindo de uma posição mais complicada, com a missão de transformar a frustração na Holanda em reação no território da Ferrari. O nosso brazuca, Gabriel Bortoleto, largou da 13ª posição, mas enfrentou dificuldades já nos primeiros metros e terminou apenas na 15ª colocação. Segundo ele, a corrida foi comprometida logo na largada, quando seu carro apresentou perda de potência. Abre aspas. Foi uma pena desde o início, indo de 13º para o último. Aconteceu algo ali que precisamos entender exatamente o que foi. Ainda não tive tempo de falar com os engenheiros sobre por que o carro engasgou na largada. Além disso, Gabriel lamentou não ter conseguido aproveitar as circunstâncias da prova, que contou com múltiplas interrupções e abriu espaço para resultados inesperados, como o pódio de Isack Hadjar. Uma pena, porque hoje Hadjar foi P3, um trabalho incrível da parte dele. E isso mostra que quando um cara como ele, com um carro que tem, termina em P3, é porque muita coisa aconteceu na corrida e muitas oportunidades surgiram. A corrida em Zandvoort foi marcada por incidentes. O primeiro safety car surgiu na volta 23 após o incidente de Lewis Hamilton. Pouco depois, Leclerc também abandonou, provocando mais uma neutralização. Além disso, houve outros 2 períodos de safety car virtual, acionados para limpeza de pistas e problemas envolvendo Carlos Sainz e Liam Lawson, e o abandono de Lando Norris. Cada uma dessas situações poderia ter servido para Gabriel ganhar terreno, mas ele reconheceu que as estratégias não funcionaram como deveriam. Preciso entender melhor o time, mas perdemos muitas oportunidades hoje. Fiquei preso atrás dos caras lá atrás. Todo mundo ficou preso atrás de todo mundo, sabe? Tinham alguns com pneus mais velhos à frente, outros com pneus mais novos. E aí eu, em certo ponto, fui o cara que não parou durante o safety car e fiquei na pista com um pneu de 30 voltas, enquanto todos atrás estavam com pneus novos. Ainda no início da corrida, o brazuca também teve um pequeno contato com o Lance Stroll que resultou na quebra de sua asa dianteira. O incidente, segundo ele, foi apenas fruto de uma disputa apertada. Estávamos disputando e é uma curva muito apertada. Ele foi por fora, eu tentei manter por dentro e tocamos levemente, mas foi suficiente para quebrar minha asa dianteira. Não foi culpa dele. Acho que só estávamos correndo duro, fecha aspas. Com o resultado, Gabriel segue em busca de recuperação na temporada. A Sauber ocupa apenas a 8ª posição no campeonato de construtores, uma atrás da Racing Bulls, equipe que conseguiu levar Hadjar ao pódio em Zandvoort, um contraste que reforça a frustração do brasileiro. Mas e aí, você do outro lado, sabia que Gabriel e Lance Stroll estavam correndo duros lá atrás? Que isso, olha lá ele, ó, minha 5ª série aqui. O que vocês acham disso? E esse pódio inédito de Isack Hadjar o torna um piloto melhor que Gabriel Bortoleto ou, peraí, calma, vamos devagar, ainda não? E na sua opinião, Lando Norris ainda briga pelo título ou precisa contar com o abandono de seu companheiro Oscar Piastri para poder voltar à disputa? E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha, agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar, esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!